Bom, então aqui nós temos um campo escalar, e aí vem a questão do campo vetorial, por exemplo. Aqui, né? Seria interessante observarmos, analisarmos como que é o gradiente de temperaturas nesses componentes. A gente fazer um corte aqui, fazer dois cortes. Como aqui só estão os patches, né? Então a malha interna ela não está representada, vamos fazer o contrário aqui. Muito bem. Vou fazer um outro corte. Aí. Então aqui a distribuição interna da temperatura no componente, né? Lembrando, então nessa face aqui 273 imposto e nessa face interna 573. Muito bem. Então aqui nós podemos observar dentro do componente a distribuição de temperatura, né? Como é que fica então o gradiente de temperatura, né? Nós não estamos vendo o gradiente aqui. Esse é um termo que às vezes a gente vê o pessoal usando assim indiferentemente, né? Gradiente de temperatura, mas não é a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês já já. Bom, nós temos aqui já o cálculo dos escalares, né? Do valor escalar do gradiente em cada direção, né, que seria, voltando aqui, é o valor que vai aqui, o ΔT, ΔX, né? Esse valor nós temos aqui já calculado pelo software. E o que falta fazer é colocar isso no formato vetorial. Então, para isso, nós usamos esse recurso aqui da calculadora, né? Usamos aqui, eu acho que ele não atualizou. Carrega novamente aqui. Apply. Aí está, né? Os gradientes em x, y e z. E vamos criar aqui a componente, o vetor. Então, para tanto, usando aqui a calculadora, nós vamos criar aqui uma variável chamada grade de t, onde adicionaremos gradiente de temperatura em x vezes o i hat, o i chapéu, né, componente em i, em coordenadas cartesianas, mais gradiente em y vezes o j chapéu, mais o gradiente em z vezes o k chapéu, né? Muito bem, feito isso, apply, e temos agora sim aqui o vetor gradiente de temperatura, onde apresentamos aqui seja a magnitude do vetor inteiro ou em cada componente, né? Então agora sim podemos avaliar o gradiente de temperaturas, que, como vocês vão observar, é bem diferente aí, né? Da distribuição de temperaturas, né? Então são grandezas diferentes que merecem tratativas diferentes, né? Então a gente observa aqui que a região onde temos o maior, onde o gradiente de temperatura é mais acentuado, é justamente na região perto aqui do fechamento da válvula, né? Então, voltando aqui, eu posso mostrar só a temperatura. E essa é a distribuição de temperatura nesse plano do componente. Então aqui eu vou pedir para vocês replicarem esse tutorial como a primeira atividade, a P1, e apresentarem um documento explicando sobre o comportamento térmico desse componente e se, por exemplo, esse gradiente aqui ele faz sentido ou não e por que, né? Nós temos aqui a concentração, o maior valor do gradiente de temperaturas nessa região e não aqui onde
no contorno, né, onde temos a imposição da maior temperatura. Okay? Então, aí entra um pouco mais a questão da análise, e não simplesmente aí botar para rodar, entender um pouquinho melhor aqui o que representa esses resultados. Isso aí, gente. Muito obrigado. Boa noite.